Quando eu era criança, eu encasquetava com alguns filmes aleatórios que eu ficava assistindo 1 milhão de vezes seguidas nas fitas VHS que tinha lá em casa. O que, beleza, normal, criança faz isso mesmo, mas pelo menos com meus amigos ali da mesma época, ali dos anos 90, era algo mais apropriado que fazia mais sentido, umas paradas meio da Disney, sabe? Hércules, Aladdin, Rei Leão. Algo que foi feito realmente pensando em crianças como um público-alvo. E eu assisti os desenhos também, eu devo ter reassistido Toy Story umas 50 vezes, mas nenhum filme de animação chega nem perto da quantidade de vezes que eu reassisti Twister. É o filme de ação, aventura e desastre natural de 1996, que é sobre Bill Paxton e Helen Hunt caçando tornados. Ok que não é um filme pesado, é uma experiência bem em sessão da tarde, mas olhando em retrospectiva, eu certamente acho um filme muito aleatório pra eu mesmo de 6 ou 8 anos, sei lá, ficar obcecado. Vocês não estão entendendo o nível da parada. Eu tinha o filme gravado direto da TV em uma fita VHS e era parte da minha rotina matinal. Acordar, tomar um achocolatado e assistir Twister. Todo dia. Eu sabia quase o filme todo com as falas no dublado lá de cabeça. Eu reencenava cenas do filme com os meus brinquedos. Eu ficava desenhando a fila de carros e os tornados do filme nos cadernos do colégio. E eu não sei explicar muito o porquê dessa obsessão. Acho que era só um filme divertido, sabe? Eu gostava de ver os tornados quebrando coisa enquanto Bill Paxton andava de carro por aí ao som de hard rock. Mas é aquilo, né? O tempo passa e eu não tenho mais 8 anos. E acho que agora, 20 anos depois, agora com um senso crítico, formado em cinema, eu posso dizer seguramente que eu gosto de Twister porque eu gosto de ver uns tornados quebrando coisa enquanto Bill Paxton anda de carro por aí ao som de hard rock. Quer dizer, o que funciona, funciona, né? Eu acho que o filme é um blockbuster de aventura meio peculiar, que eu acho muito bem feito e que, mais importante ainda, é um filme que é muito divertido. Twister foi um sucesso de bilheteria e, assim, foi um sucesso enorme. E assim, dá pra entender que o filme tem um apelo comercial ali, o gênero de filme de desastre tava voltando com tudo nos anos 90. Foi um tipo diferente de cinema blockbuster de ação ali da época, mas é claro que a equipe por trás do Twister também contribuiu para esse sucesso. O filme foi uma produção da Amblin, a produtora do Steven Spielberg, e ele mesmo serviu como produtor executivo, junto com outras figurinhas repetidas ali dos amigos dele, né? O filme foi produzido pela Kathleen Kennedy, da Lucasfilmes, e foi escrito e produzido pelo Michael Crichton, o cara do Jurassic Park. Então ele é praticamente um filme de ação com tornados, sim, mas a essência dele é esse modelo de cinema blockbuster anos 80 bem Spielbergiano. Ele bate na mesma temática que outros clássicos da Amblin. A parte da ação vem da escolha de diretor. Para esse filme foi chamado o Jan de Bont, o cineasta holandês que já era experiente na área. O cara tinha sido diretor de fotografia de Duro de Matar, pra mim o melhor filme de ação já feito, e tinha acabado de dirigir Velocidade Máxima, que foi um sucesso grande ali nos anos 90. E ele foi uma escolha certeira, porque eu acho a direção desse filme muito dinâmica. É claro que tem todas as cenas com os tornados, que são o ponto alto do filme, mas acho que o mérito do de Bont aqui vem entre esses momentos de ação. Porque se tu parar pra pensar, Twister é tipo, tu acompanha um monte de gente andando de carro pra cima e pra baixo. E vira e mexe eles encontram um tornado, mas a maior parte do filme é só a gente dirigindo. Faz todo sentido chamarem o cara do Velocidade Máxima, né? Ao mesmo tempo, a escolha do Jan de Bont foi meio problemática, porque ele era um diretor muito estrelinha. E ele tretou bastante no set com o elenco e com a equipe. O maior problema desses foi com a equipe de fotografia. Aparentemente, o Jan de Bont não era um cara que se planejava muito. Ele tava decidindo como filmar as cenas no dia, às vezes não gostava de um jeito e pedia pra filmar de outro, que era completamente diferente, tinha que mover todo o equipamento e ele ficava puto quando a galera de fotografia não conseguia fazer isso correndo. Chegou a um ponto que ele agrediu um cameraman, o que fez o Don Burgess, diretor de fotografia, junto com toda a equipe dele, só ir embora do projeto. Eles contrataram um novo diretor de fotografia chamado Jack Green, mas aí a casa caiu pra ele também. Tipo, literalmente a casa caiu. Tem uma cena no filme que a casa desaba, e os caras ativaram esse efeito sem querer antes da hora, enquanto o homem tava dentro do lugar ainda. Acabou que ele sofreu um acidente sério, teve que ser internado, e o próprio Jan de Bont assumiu a direção de fotografia também depois disso. Mas enfim, a trama do Twister é bem simples. O Bill Paxton é um apresentador de TV, o homem do tempo do canal local ali, e ele é um ex-caçador de tempestades, uma galera que vai atrás dos tornados para tentar estudar o evento. Bill Paxton tá prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta, mas para fazer isso, ele precisa completar o divórcio dele do casamento anterior com a Helen Hunt, que interpreta aqui a personagem Jo Harden, a líder dos caçadores de tempestade. Quando ele vai lá pedir para Jo assinar os papéis do divórcio, ele acaba se enfiando em mais uma caçada a tornado, meio que contra a vontade dele. E essas caçadas envolvem dirigir em filas de carros estilosos
por cenários grandiosos do sul dos Estados Unidos, ouvindo Van Halen. Mas a parada é que essas cenas todas têm um dinamismo, não só a técnica é boa, mas tem sempre algo acontecendo de interessante ali. Uma montagem rápida, um diálogo engraçadinho entre os personagens. É uma direção que coloca muita coisa mais leve e divertida nesses momentos para equilibrar com a tensão das cenas de tornado. Tipo esses cortes de comédia clássico, com o Bill Paxton falando: "Você com certeza não vai usar o meu carro", e daí corta pra galera usando o carro dele. Mas como eu disse, o diretor também sabe colocar bastante tensão nas cenas quando elas precisam. E eu gosto que cada cena de tornado aqui tem um elemento de tempo também, que aumenta essa tensão. Todo o lance do filme é que o grupo de caçadores de tornado preparou essa invenção chamada Dorothy. Uma piada com o Mágico de Oz, né, porque a menina Dorothy passa por um tornado no começo do filme. Mas as Dorothy aqui são os barril de metal gigante que são feitas para lançar umas bolinhas com um sensor dentro do tornado, e assim eles podem coletar vários dados científicos e desse jeito melhorar o tempo de aviso antes de um tornado atingir a casa das pessoas. E eu gosto disso porque faz com que os personagens tenham um objetivo claro ali na trama. A maioria das cenas de ação são mais do que temos que fugir do tornado, não. Eles têm que completar o experimento deles, senão o filme todo serve pra nada. Então essas cenas têm essa tensão de que eles têm um tempo limitado ali para preparar o equipamento antes do tornado alcançar a área que eles estão, e vão acontecendo diversos obstáculos para eles conseguirem fazer isso, e o tempo vai acabando. Eles vão descobrindo problemas no design também, que o negócio é leve demais e não consegue ficar fixo no chão enquanto o tornado passa, e eles vão resolvendo isso ao longo da trama. E o equipamento também vai sendo destruído, o que aumenta a tensão de cada cena. O grupo começa com 4 Dorothys ali, e toda vez que uma delas é destruída, eles têm menos chance de completar a missão deles. Então parte da tensão da trama vem disso, mas a outra parte vem dos próprios tornados, né, que são umas cenas de desastre natural. E essas cenas acho que são o motivo desse filme ter dado super certo na bilheteria, e de eu ter assistido ele repetidas vezes quando criança, né, porque são cenas muito bem feitas. É uma mistura ali de efeitos práticos, essa coisa dos efeitos da tempestade, o ambiente sendo afetado pelas rajadas de vento, alguns efeitos de carro voando, de coisa sendo destruída, com os efeitos digitais, né, que, cara, eu acho que seguram bem a barra até hoje. O filme é de 96, os tornados de computação gráfica aqui são muito bem feitos, eram o auge dos efeitos da época, e é claro que hoje a gente já tem um olho melhor para esses efeitos e percebe a parte digital da parada, principalmente algumas coisas tipo essas explosões bem feias que rolam ali, mas ainda assim eu acho surreal como esse filme de 96 tem uns efeitos melhores que blockbusters de 15 anos depois. E vamos falar, né, dá uma satisfação esquisita ali ver o tornado de computação gráfica passando e desfazendo uma fazenda inteira. Eu não sei, talvez seja coisa minha. Talvez seja porque eu, quando era mais criança ainda, adorava aquele curta de desenho do Mickey tocando numa orquestra, e aí passa um tornado quebrando o cenário todo e acaba com todo mundo tocando William Tell do Rossini dentro do tornado e pendurados numa árvore no final. Eu adorava esse desenho. Outra parada que eu acho muito boa nessas cenas de tornado também é que cada uma delas tem o seu diferencial. Então, o primeiro encontro deles, os dois ficam presos debaixo de uma ponte de madeira, com o tornado passando e levando o jeep dela embora. Tem esse ambiente diferente, apesar do tornado ser relativamente normal, até onde o tornado pode ser normal. O segundo encontro já adiciona um elemento, são tornados duplos que estão rodeando o carro ali, enquanto eles estão nesse cenário bem bonitinho, que é uma estrada cercada de lagos. E nesse aqui que acontece a cena icônica da vaca voando, levada pelos tornados. Engraçadinho, né? Todo mundo lembra, faz piada com isso, mas fiquem sabendo que essa vaca certamente foi de base off-câmera nessa cena. Vocês estão aí rindo do sofrimento de um pobre animal. O terceiro acontece durante uma chuva de granizo, que já dá uma diferença ali pra cena de ação como um todo, mas também é um tornado que eles falam que tá pulando, porque ele some e depois se forma de novo. Essa cena adiciona uma tensão ali de que o tornado pode reformar a qualquer momento, então eles têm que sair dali antes que isso aconteça. O quarto a gente nem vê direito, o grupo para em um lugar que é um motel barra posto de gasolina barra cinema drive-in, e eles estão ali de noite para espairecer quando um tornado passa pelo lugar. Essa cena acho que é o momento mais tenso do filme, porque é quando os personagens estão mais indefesos. No resto do filme todo eles estão caçando o tornado, mas nessa cena o tornado que caça eles. E eu acho isso muito icônico, o drive-in tá passando o iluminado, e aí na cena que o Jack Torrance começa a quebrar a porta, o tornado quebra a tela. Eu acho uma cena muito boa, e foi a minha introdução pro Iluminado também. Anos depois, quando eu vi o Iluminado pela primeira vez, já adolescente, eu só pensava, ih gente, é o filme que passa no Twister. Mas essa cena é o que mais se assemelha a um filme de desastre comum, assim. Os personagens não têm tempo pra subir no carro e ir embora, então eles se escondem dentro de um armazém, enquanto as rajadas de vento destroem tudo em volta deles. Depois eles falam que o tornado na real só passou do lado, o que eles pegaram foi só uma rebarba ali, e ainda assim foi violento pra cacete. Muda um pouco a perspectiva, porque no resto das cenas, o filme era meio aventura, mas aqui a gente vê a parte mais terror
da coisa mesmo. Essa cena é tão efetiva que, por conta do sucesso do filme, ela virou uma atração no parque de diversão da Universal da Flórida. Eu cheguei a ir lá em 2009 e a atração era tipo uma réplica do set dessa cena. Tu ficava parado lá enquanto o tornado destruía tudo na sua volta e o desastre acontecia. Infelizmente esse brinquedo foi descontinuado, ele fechou e no lugar dele colocaram uma nova atração temática do Jimmy Fallon. Aí é outro desastre natural. O último tornado do filme é o famoso F5 na escala Fujita, ou como chamam no filme, o Dedo de Deus. Pelo que eu vi na internet, eles usam isso errado no filme, inclusive, porque a escala Fujita, na real, é medida pelo nível de destruição que um tornado deixa depois que ele já passou. Então não tem como os caras olharem para um tornado quando ele tá acontecendo e falarem: é um F5. Mas é um jeito bom deles construírem essa trama, criarem essa tensão falando: olha só galera, esse aqui é o tornado mais pica de todos. E aí a gente tem esse tornado colossal, outro efeito muito bom ali, que praticamente segue os personagens e faz um ato final de filme de ação. Tem uma sequência de fuga em alta velocidade, com o tornado arremessando o maquinário de fazenda na estrada e os personagens tendo que desviar. E aí eles passam dirigindo por dentro de uma casa que tá rolando pela estrada, que é uma cena gravada de uns 5 ângulos diferentes e, no geral, acho uma cena de ação muito bem coordenada. Depois que eles perdem a caminhonete, eles usam ela como peso para fazer a Dorothy funcionar e ela é levada pelo tornado, aí eles são deixados a pé ali para fugir do tornado, né? Que é uma cena bem tensa por conta do tamanho da criança. Eles têm que esconder numa fazenda que é cheia de objetos cortantes e nocivos, né, que arremessados em alta velocidade por esses ventos podem matar todo mundo, e eu acho engraçado que eles entram num lugar cheio de facão e foice e falam: nossa, mas quem é essa gente? Como se fosse a fazenda do massacre da Serra Elétrica. Mas, brother, é uma fazenda, né? Acho que o normal é ter facão, ter foice, ter objetos cortantes. Tava esperando o quê? Um celeiro cheio de travesseiro, porra? Assim, esse filme não é a obra de ficção mais correta na física do mundo. Mas eu passo pano pras inconsistências, porque como qualquer filme de ação, eu acho que o que me importa mais não é se ele tá fisicamente correto, mas sim se a cena fica bonita ou divertida de assistir. O final do filme é uma dessas, que Bill e Joe se amarram num cano com um cinto ali e eles vão parar dentro do olho do furacão. Nisso, o cano não quebra, o cinto não rasga e eles não são atingidos por nenhum dos objetos cortantes em alta velocidade previamente mencionados aqui nessa ventania do cão que tá rolando. Era pra esses dois aqui terem morrido umas 15 vezes só nessa cena. E tem vários outros momentos do filme que são meio aleatórios, do tipo, o vento levando um jipe inteiro, mas os dois humanos estão de boa ali segurando numa ponte de madeira. Ou uma carreta enorme sendo levada pelo vento, enquanto a caminhonete deles continua bonitinha ali no chão, amiga da gravidade. Outra coisa que eu acho meio bizarra de Twister é como ele tem um elenco muito foda e bem aleatório. Isso já começa com o próprio Bill Paxton, o saudoso, que era um ator conhecido por fazer personagens completamente malucos, tipo em Aliens o Resgate ou em Quando Chega a Escuridão. Então ele interpretar um personagem que é o cara certinho, o homem do tempo, o cidadão modelo, é uma escolha meio esquisita inicialmente. Mas conforme tu vai descobrindo a história do personagem, eu acho que vai fazendo sentido. Porque ele é o cara certinho agora, mas no passado ele era completamente porra louca. Ele é conhecido pelos amigos como The Extreme, que eu acho que eles traduziram como o radical. Na metade do filme contam a história de como eles conheceram o cara porque ele chegou bêbado e pelado no meio de uma tempestade e jogou uma garrafa de Jack Daniels no tornado. Aí sim, isso é um personagem do Bill Paxton. E meio que o desenvolvimento dele no final é ele deixando a persona de Homem do Tempo de lado e voltando a ser o radical, o caçador de tempestades. Tem a personagem da noiva dele, a Melissa, que cola no rolê, mas fica completamente deslocada, porque ela é uma mulher da cidade grande que caiu numa caçada de tornado ali, não tem ideia do que tá acontecendo e acha tudo isso muito perigoso, enquanto a galera tá só curtindo a vida. E ela é a única pessoa sensata, pra falar a verdade, né? Todo esse relacionamento dos dois é muito esquisito, porque desde o começo do filme, o Bill tem muito mais química com a Helen Hunt do que com a noiva dele. Então a gente não tem surpresa nenhuma com essa trama de comédia romântica que vai rolar, que ele vai deixar a noiva careta dele pra voltar com a ex. Isso nem tem drama direito, na real. A Melissa acaba servindo mais de figura cômica por boa parte do filme, passa por um monte de situação bizarra traumática, escuta uma DR/declaração de amor meia boca entre o Bill e a Helen Hunt no rádio e vai embora do filme. Ela é uma personagem que só se fudeu, coitada. Ela não tá errada ao longo do filme, mas ao mesmo tempo, em um filme que é cheio de personagem que é caricato, excêntrico e divertido de assistir, ela acaba sendo só a chata do rolê.
e a gente meio que esquece que ela tava lá. Mas ainda assim ela tem umas frases que eu acho geniais que parecem quase um shitpost, que é ela chocada falando: "Quando você disse que caçava tornados, eu sempre achei que fosse uma metáfora." Esse arco de personagem do Bill voltando a ser o radical é representado pela Melissa indo embora, mas também acho que é representado no final quando ele tem que abrir mão da picape vermelha estilosa dele, o carro novo, que falam que representa o estilo de vida de apresentador de TV rico. E aí tem uma parada que eu acho fascinante desse filme, que tem uma equipe de 8 cabeças ali, é muito personagem secundário, e todo mundo sobrevive, ao contrário de um filme de desastre, que geralmente mata muita gente. Mas ainda assim a gente vai tendo um sentimento de perda ali, porque o comboio deles vai diminuindo. Os tornados não matam ninguém da equipe, mas vão matando vários carros da galera. Em outras palavras, se você for o Relâmpago McQueen, esse filme é quase um filme slasher. Dá até pra fazer uma comparação aqui dos personagens. Tem a loura que morre primeiro, tem o casal que morre transando, tem um protagonista que faz um sacrifício heróico no final, tem até o maconheiro do grupo, mas aqui ele sobrevive, né, porque a galera tem que ir embora dessa fazenda destroçada de algum jeito. Enfim, o último traço de caracterização do Bill, que é um dos mais importantes pra temática geral do filme, é que ele virou o Homem do Tempo porque ele tem uma habilidade insana de analisar tempestades. Os personagens até falam que ele consegue ler a mente das tempestades, o que não é tão estúpido quanto parece, porque o filme não faz isso parecer um superpoder, é só a experiência e um bom instinto. Isso é uma das temáticas centrais da trama aqui, porque um dos principais conflitos que acontecem é justamente com o vilão corporativo caricato. É um filme produzido pelo Spielberg, né? É óbvio que vai ter um desses. E esse é o Jonas, interpretado aqui pelo Cary Elwes, de Princesa Prometida e Jogos Mortais. O Bill é o cara que faz o que ele faz pela ciência e pela paixão da coisa, enquanto o Jonas, ele não liga pra ciência, ele só quer saber da fama e do dinheiro. É um drama raso e caricato, mas eu acho que funciona aqui. O Jonas tem dinheiro, tem tecnologia, mas nada disso substitui o instinto do Bill, que acaba sempre saindo na frente e chegando nos tornados primeiro. A direção até mostra isso pra gente pelo jeito que ela intercala cenas. O Bill olhando pros céus, deduzindo ali o que vai acontecer, enquanto o Jonas e a equipe estão olhando pra um monte de computador esperando ter dados pra seguir em frente. Em várias cenas do filme, o Jonas parece que tá só esperando a equipe do Bill sair na frente pra ele poder seguir, e quando ele decide ignorar o Bill e seguir a própria direção, ou ele perde completamente o tornado, ou ele cai de cara no tornado e morre, que é o que acontece no final do filme. E a presença do Jonas aqui acaba que também serve um propósito no roteiro, porque ele dá mais motivação pro Bill voltar pra essa vida de caçar tornado. No começo ele só segue o grupo porque precisa que a Helen Hunt assine os papéis do divórcio deles ali. Mas aí ele descobre que o Jonas roubou o design dele lá das Dorothys. E aí essa parada vira também uma questão de orgulho. O Bill tem que fazer a Dorothy funcionar antes do Jonas, senão o cara vai efetivamente roubar a ideia dele. E tem outra parada que eu curto bastante no visual desse filme, que é toda a caracterização dos personagens, das duas equipes que acontece aqui na arte. A equipe principal tem uma base toda improvisada, no começo eles estão todos consertando equipamento velho, fazendo as paradas na gambiarra. O comboio deles é feito de um monte de carro velho, com desenho de tornado pra mostrar que eles gostam muito do que eles fazem, com os aparelhos de som pra dar uma personalidade ali. Já a equipe do Jonas é o contrário, é uma fila de carro preto igual, todos uniformes e sem graça. É tudo muito impessoal, todos os membros da equipe dele também andam uniformizados e não tem personalidade nenhuma. A outra protagonista dessa história é a Jo Harden, interpretada pela Helen Hunt, que é a personagem mais desenvolvida no filme, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é um pouco meme. A cena inicial do filme é um flashback para preparar a personagem, mostrando um tornado que ela presenciou na infância, que matou o pai dela. Que é uma cena bem estúpida na real, porque eles recebem um aviso de tornado bem em cima da hora, mas a família consegue entrar no abrigo correndo. E aí o pai da Jo aqui, inexplicavelmente, decide ficar segurando a portinhola pro tornado não abrir. Que aliás, para um abrigo de tornado, ele com certeza colocou a tranquinha mais chechelenta que ele arranjou ali, né? Mas ok. O tornado eventualmente fica forte demais, quebra a portinhola e o pai dela vai literalmente de arrasta pra cima. A questão é que a Jo e a mãe dela, que estavam logo ali atrás no abrigo, ficam bem e sobrevivem. Então se o pai só tivesse soltado a porta e ficasse ali atrás com elas, ele sobrevivia também. Mas tá ok, porque tudo isso é a motivação de vida da Helen Hunt. Ela quer estudar tornados para aumentar o tempo de aviso e evitar que o que aconteceu com a família dela aconteça com outras famílias. O que não faz 100% de sentido, porque a família dela chegou no abrigo a tempo, né? Mas ok. Essa questão continua perturbando ela o filme todo, ao ponto de quando eles entram numa cidade destruída por um tornado, ela tem uma visão da família dela do prólogo, parada ali no meio dos escombros. Meio com um jeito de mostrar como ela enxerga a família dela em todas as vítimas desses desastres. O que é uma montagem lúdica meio aleatória, tipo, esse tipo de coisa não acontece de novo no filme e nem aconteceu antes. Mas nisso vem outra motivação da personagem, que é uma noia que ela tem, que é essa disputa
disputa que ela tem com os tornados é pessoal do lado dos tornados também. Essa é a parte meio meme da caracterização, porque ela real faz um discurso na metade do filme falando sobre como o tornado desviou da casa de outras pessoas pra mirar na família dela, como se o tornado fosse uma criatura consciente que escolheu zoar com ela de propósito e agora ela quer vingança. O Bill Paxton não perde tempo em falar pra ela que ela tá viajando, que nada disso faz sentido. Mas ao mesmo tempo, isso já é um pouco uma viagem que eu vou falar aqui, mas eu acho que o filme tenta abordar também um pouco esse lado dos tornados como um tipo de punição divina consciente. Tem esse personagem aqui do grupo de caçadores que se chama só Pastor, e parece que a função dele é só falar umas frases religiosas enigmáticas e pagar de maluco. Ele é o cara que chama o tornado de dedo de Deus. Finger of God. E eu acho que é quase essa ideia que o filme quer passar mesmo. Os tornados são uma força inexplicável da natureza, quase uma representação divina mesmo, que os personagens estão tentando descobrir os segredos, ter uma explicação científica. E tem algumas cenas do filme que o tornado de fato parece estar agindo especificamente contra os personagens, que tá indo atrás deles, principalmente no final. Depois que eles conseguem colocar a última Dorothy para funcionar, os sensores sobem e começam a analisar o tornado, beleza, a ciência venceu. O tornado imediatamente muda de direção e vai atrás dos protagonistas, quase como se fosse uma vingança mesmo, por eles estarem ousando tentar explicar esse fenômeno cientificamente e tirar essa qualidade divina dele. Enfim, toda essa obsessão da personagem da Helen Hunt faz ela ser bem imprudente ao longo do filme, meio suicida até, o que é uma mistura desse trauma de infância com a decepção amorosa que também tá rolando. Quando o Bill aparece com a noiva dele no começo pra pegar os papéis do divórcio, a gente vê a Helen Hunt trocando um anel de dedo ali rapidinho, mostrando que ela ainda tava usando a aliança. Um jeito visual pra mostrar pra gente que ela ainda não superou o fim do relacionamento. E isso explica toda a hesitação dela em assinar os papéis. Ela não quer oficializar a parada porque ela não quer divorciar. No final, essas duas tramas acabam tendo uma resolução. A noiva nova do Bill foi embora na metade do filme, como eu disse, e todo esse rolê de caçar tornado reacendeu ali o amor entre os dois, e eles terminam o filme se pegando na frente da equipe. Que é um plano muito bom ali, que começa na galera e vai afastando até virar um plano aéreo muito aberto de paisagem. Mas eu acho ótimo que enquanto os protagonistas estão se pegando, a reação das pessoas é completamente aleatória. Parece que o Ian DeBont só falou, sei lá, age naturalmente aí. E aí tem uns malucos que se jogam no chão e começa a jogar pedra, papel e tesoura. Tipo, que porra é essa? Já a questão da família é resolvida visualmente ali no final. Depois que eles conseguem coletar os dados do tornado, eles estão numa fazenda toda destruída, mas aí sai uma família de dentro do abrigo, ilesa, que faz um paralelo direto ali com a família da Joe do prólogo e representa essa nova segurança que eles conseguiram ali para aumentar o tempo de aviso e a paz de espírito que a personagem pode ter agora. Mas enfim, o resto da equipe de caçadores do Bill e da Joe aqui é um elenco secundário surpreendente. Um dos mais memoráveis que tem mais destaque é o Dusty, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que parece estar se divertindo muito no papel. Ele é o amigo doidinho, roqueiro, meio estereótipo do maconheiro ali, que é muito engraçado de ver. Eu nem sei se ele ajuda em algo de fato na hora da caçada aos tornados, ele é mais um alívio cômico que tá sempre rindo da desgraça alheia, zoando os amigos e falando frase de efeito. Tem o Alan Huck, que é o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Ele faz o cara dos mapas. Ele fica num caminhão que tem mapa socado em literalmente qualquer lugar onde eles podiam ter colocado, e ele serve como um GPS do grupo ditando as rotas que eles vão poder pegar ali. Hoje em dia ele perdeu o emprego pro Waze, coitado. Quem é o ajudante dele é o Sean Wallen, o ator que, pra galera do terror, vai lembrar como o menino sem língua da Criaturas Atrás das Paredes, do Wes Craven. O resto da equipe tem funções menos específicas. Dá pra deduzir mais ou menos o que eles fazem, mas todos têm mais ou menos o mesmo papel de mexer em aparelhos diversos e falar dados científicos sobre tornados aleatoriamente. O Jeremy Davis, um ator foda que fez Lost, Justified, uma das minhas séries preferidas, interpreta um cara que eu acho que é o cara do audiovisual, e a maioria desses personagens secundários aparece só em grupo mesmo, mas o Jeremy Davis tem uma cena de destaque que ele se separa da galera, congela de medo e se esconde no carro lá na cena do drive-in. E aí a Helen Hunt tem que parar tudo pra ir salvar ele. Outro membro da equipe é interpretado pelo Todd Field, o cara que dirigiu Tar, aquele filme que foi muito bem falado e concorreu a Oscar mais cedo esse ano. A equipe é completa por essa mina que tá sempre com um fone e a função dela parece que é monitorar o rádio pra pegar informações de onde os tornados estão se formando. E tem esse outro cara que tá lá. Coitado, ele é o mais genérico da equipe, eu não tenho nada pra falar dele. Além dos caçadores, também tem a personagem da tia Meg. É a tia da Jo que os personagens param pra visitar na metade do filme. Ela aparece pra dar uns conselhos pros personagens principais ali, relativos ao triângulo amoroso que eles estão vivendo, mas a função dela mesmo no filme é apresentar esse personagem legalzão no começo, que mais tarde vai estar em perigo, porque a casa dela é atingida diretamente por um tornado. Os personagens têm que tirar ela de dentro da casa que tá pra cair, mas ela sobrevive e todo mundo consegue escapar do lugar ileso. Quer dizer, todo mundo
quando menos o segundo diretor de fotografia do filme, né, coitado. Mas nessas cenas assim que a gente vê o quanto a produção desse filme foi grandiosa, porque ele de fato tem uns sets muito elaborados. Toda essa ambientação de cidade destruída, esses cenários de desastre todos quebrados, até em questão de fotografia mesmo, esse filme faz muita coisa impressionante. Tem muito plano geral foda, uns planos aéreos de helicóptero, o plano inicial que começa aqui de longe pra cacete, a câmera num helicóptero sobrevoando a paisagem, o carro do Bill Paxton entra em cena de longe e a parada aproxima até virar um tipo de plano médio ali, a gente vendo os atores conversando dentro do carro. E assim, dá pra ver o helicóptero refletido ali na caminhonete, mas olha a coordenação que os caras tiveram pra fazer isso. Eu passo o pano também. Pra encerrar esse vídeo, eu queria falar da trilha sonora do filme, que eu acho muito boa. Tem dois tipos de trilha aqui, tem a trilha sonora original, a parte orquestral composta por um cara chamado Mark Mancini, que eu acho que é um tema principal muito notável ali, que é um tema principal de filme de aventura, uma coisa leve, pra cima. Mas o destaque é a trilha sonora de músicas já existentes, que é uma trilha bem rock anos 90, com vários artistas famosos, tipo Red Hot Chili Peppers, ou Mark Knopfler, do Dire Straits. E é meio bizarro que são várias músicas meio lado B que nunca foram lançadas em nenhum outro lugar, só no CD de trilha sonora desse filme. E elas tocam muito no fundo de algumas cenas, é quase imperceptível. O que é mais perceptível pra mim são os hard rock bolado, que eles dão bastante evidência. Tem uma cena que eu acho que é um exercício de montagem e edição de som, mixagem de som, é uma das várias cenas de gente dirigindo por aí. E aí o personagem do Philip Seymour Hoffman coloca Child in Time, do Deep Purple, pra tocar no aparelho de som do trailer dele. E a montagem mistura o Deep Purple com uma música clássica do Rossini, né? O William Tell. É a música que tocava no desenho da Disney do Tornado que eu mencionei mais cedo. Que isso, maluco? Tá tudo conectado. Mas enfim, tem o Philip Seymour Hoffman escutando Deep Purple, o Pastor escutando o Rossini com cara de maluco e o Todd Field cantando em outro carro uma música de musical. A cena passa uma vibe bem caótica do grupo e mescla muito bem essas três músicas, que vira quase um medley, dá um ritmo legal pro que tá rolando ali. E eu acho que ela também cumpre um propósito no roteiro, que é toda essa coisa caótica está sendo passada pelos rádios do carro. Isso faz a Melissa diminuir o volume do rádio do carro dela, então ela não escuta o Bill e a Joe no outro carro discutindo sobre o relacionamento deles ali, que seria já um indicativo de que ele vai deixar essa mulher pra trás. O maior destaque da trilha, obviamente, é a música feita especificamente pro filme pelo Van Halen. A produção contratou a banda para fazer 2 músicas originais, o que foi bem problemático também, porque os membros do Van Halen na época estavam a pé de guerra. O Sammy Hagar, o vocalista, já estava de saco cheio do resto da banda e ele não queria gravar essas paradas, ele foi obrigado. O Ed Van Halen reescreveu tudo que ele fez pra música, então o Sammy Hagar brigou com todo mundo e acabou saindo da banda. A parada é que essa música que eles fizeram acabou sendo Humans Being, que eu acho uma das melhores e mais pesadas músicas que o Van Halen já fez. A segunda música, como não tinha mais vocalista, acabou sendo um clássico instrumental do Ed Van Halen solando na guitarra, que é uma parada mais introspectiva, mais calma ali, que toca durante os créditos finais. Então, às vezes assistir Twister diariamente repetidas vezes quando eu era criança ajudou a moldar o meu gosto musical hoje em dia, né, por hard rock. Acho que faz sentido. Mas enfim, é isso que é Twister, gente. É um filme que eu acho muito divertido e eu considero um dos meus filmes preferidos até hoje. E eu acho que acaba... Caraca, maluco, uma vaca voando!